RF com você de volta, ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. E recentemente, a atriz Antônia Fontinelli virou assunto após ganhar a batalha judicial contra as filhas do marido, o ator e diretor Marcos Paulo, que morreu, infelizmente, em 2012. Ela foi reconhecida e ficou com um pouco mais de 12% da fortuna de Marcos. E isso colocou em destaque um outro assunto: herança. Um tema que gera muitas dúvidas e por isso o doutor Adriano Greve, está aqui junto com a gente para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Doutor Adriano, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Larissa. Bom dia, telespectadores do RF com você. É sempre um prazer vir aqui ao seu programa. Certamente atenderei a todos os convites, porque eu fico muito contente em vir explicar para o público todos os direitos e deveres que eles têm para todos os assuntos de relevância nacional. E a gente adora quando o doutor Adriano vem para cá, porque ele explica as leis de uma forma mais fácil, que eu consigo entender, o telespectador consegue, e assim a gente já fica por dentro, viu, dos nossos direitos, e é por isso que a gente vai então agora para o quadro O Seu Direito. Doutor, a gente separou as principais dúvidas dos telespectadores, de quem está em casa, sobre a herança. É um tema um pouco difícil, né? Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, né? Com certeza, Larissa, mas na prática, o que a gente vê? A legislação sobre herança, ela é muito clara, muito simples de entender. A forma como é dividida a herança, ela sempre consta tudo certinho na lei. Na prática, o que a gente observa é o seguinte, que são as pessoas que complicam a herança. A gente lá no escritório, a gente até brinca aqui, o que é herança? Herança é tudo aquilo que os que morrem deixam para os que estão vivos se matarem. É bem isso, não é? A gente vê, começa a discórdia a partir do momento que aparece uma herança. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto, quem tem direito, quem não tem, o que a legislação entende sobre esse assunto. A gente vai para a primeira dúvida, então, na tela. O que a justiça, então, doutor, entende como herança? Pegando aquele gancho da brincadeira que eu fiz, né? Heranças são todos os pertences de uma pessoa que ela deixou no momento do falecimento. Quando que a herança ela passa a existir? No exato momento do falecimento da pessoa. Então, a pessoa morreu, tudo que ela tem de patrimônio se torna a herança que ela vai deixar para os seus herdeiros. Aí, do que é composto a herança? Tudo que a pessoa tinha. Carro, moto, terreno, casa, apartamento, dinheiro no banco, roupas, objetos, joias, ou seja, tudo que ela tem vira herança no exato momento do falecimento dela. Ela precisa, doutor, fazer algum documento deixando essa herança para alguém ou não? A partir do momento que essa pessoa faleceu, essa herança já é determinada por um filho, por um parente? Como que isso funciona? A regra é bem clara. A pessoa faleceu, ela já tem todos os herdeiros na lei descritos de forma certinha, quanto cada um vai receber, qual é o direito de cada um, como é que faz essa partilha, quem administra. Ou seja, a pessoa faleceu, ela é casada, tem filhos? Estes são os herdeiros num primeiro momento. Não tem filhos? É o cônjuge. Não tem filhos, não é casado, não mantém união estável, volta para os pais. Não tem pai, não tem filho, não tem esposo, não tem irmão, vai para o Estado. O herdeiro até pode acabar sendo herdeiro, o Estado acaba sendo herdeiro da pessoa se ela não tem ninguém nessa vida. Não encontrou ninguém, encontrou um parente e também se ela não deixou escrito por ninguém, né? Porque Sim. Se eu não tiver nenhum parente, sou uma pessoa sozinha, eu posso deixar algo escrito por um amigo, por exemplo? Sim, você pode fazer um testamento. O que é um testamento? Você escreve qual que é a sua vontade para partilhar os seus bens quando você não estiver mais aqui. E o testamento ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito de forma pública, que daí a pessoa vai lá no cartório. Ele pode ser feito através de um contratinho. Eu falo contrato para facilitar o entendimento das pessoas, né? Mas ele chama testamento. Mas vai lá, faz um testamento escrito como se fosse um contratinho. Ele pode ser feito de forma cerrada. O que é isso? Ele é feito através de um papel
que ninguém vai tomar conhecimento do que tem nesse papel e vai ter um carimbinho lacrando esse testamento e que ele só pode ser aberto por um juiz de direito, não é? Então, tem várias formas da pessoa fazer dessa forma, mas um fato muito importante é que a pessoa só pode deixar em testamento 50% dos bens dele. Metade do patrimônio dele, ele pode escolher para quem ele quer dar. Pode ser qualquer pessoa. Se ele quiser dar metade do que ele tem para um dos filhos só, ele pode. Se ele quiser deixar metade do patrimônio dele para uma instituição de caridade, ele pode. Se ele quiser que metade desses bens vá para uma igreja, para uma ONG, ele pode fazer o que ele quiser. A outra metade, obrigatoriamente, tem que ir para os herdeiros dessa pessoa, que é a esposa, os filhos, irmãos ou pai e mãe, caso ele não tenha tido nenhuma descendência. No caso, né, que nós estávamos comentando de uma pessoa que não tem ninguém, essa outra metade vai para o Estado. Tem que ir para o Estado, que a gente fala, o termo é feio, é a herança jacente. Quando não tem herdeiro, né, daí acaba ficando para o Estado. Mas é muito difícil isso acontecer. Eu, particularmente, nunca vi. Por quê? Mesmo quando a pessoa não tem ninguém nessa vida, ela se apega a alguém. Acaba deixando para uma cuidadora, acaba transferindo para a igreja, por uma instituição de caridade. Então, a pessoa ela já vai se planejando para deixar isso para alguém e para não ficar para o Estado. Tá, ok. Vamos então para mais uma dúvida na tela para a gente agora. Vamos lá? O que a justiça, então, entende como herdeiro? A gente já explicou, né? Que tem essa sequência que você pode seguir, que a justiça também vai seguir. Vamos para a próxima? O que é sucessão patrimonial, doutor? Ficou um termo um pouco difícil agora. Ficou, mas eu vou simplificar isso. O que é isso? A pessoa deixou um bem. Vamos pegar uma casa. Ela deixou a casa. Então, quem vai receber essa casa como herança, ele recebeu essa sucessão patrimonial. Então, o nome é feio, mas basicamente explicando é isso. A pessoa se tornou o sucessor naquele patrimônio, ou seja, o dono da casa morreu, os herdeiros se tornaram proprietários desse imóvel, é a sucessão patrimonial. Tá, ok. Vamos para a próxima dúvida. Agora ficou um pouquinho mais fácil. Como é feita a sucessão de bens? Amigável, judicial? Existe isso também, doutor? Com certeza. A gente sempre prima para a sucessão de forma amigável. Por quê, Larissa? Porque a lei ela é clara. Apesar de ter muita briga com relação à herança, no meu ponto de vista, a questão de herança é um dos pontos mais fáceis de fazer um acordo, porque a regra é muito clara. A lei fala qual é o percentual que cada um tem que receber, de que forma tem que receber, quem tem direito, quem não tem. Quando as pessoas brigam, é mais pela vontade de brigar, porque a regra é clara da divisão. E quando ela é possível de fazer uma divisão amigável? Hoje é muito fácil fazer uma divisão da herança amigável, porque houve atualização na lei e hoje você pode fazer o inventário no cartório de notas, como escritura. Você não precisa ir no fórum, não precisa ficar esperando o processo andar lá no fórum junto com outros milhares de processos. Por exemplo, o meu pai já é falecido, eu fiz o inventário dele em 30 dias. Por quê? Eu cheguei num acordo, acordo que eu falo assim é brincadeira, né? Eu cumpri a lei com a minha mãe, com a minha irmã, pronto, acabou em 30 dias, a gente assinou a escritura. Está resolvido. Está resolvido, só que essa escritura ela tem alguns requisitos para você poder fazer ela no cartório, fora do fórum. Tem todo mundo que é herdeiro ser maior de idade, não pode ter nenhum menor. Tem que todo mundo ser capaz, ou seja, ninguém pode estar com alguma doença mental, que não possa exercer, praticar os atos da vida civil, não é? Aí quando não preenche esses requisitos, aí infelizmente tem que ir para a esfera judicial, que é mais demorada, que é quando tem menor de idade, sempre precisa ir pro fórum. Por quê? Porque o promotor de justiça, ele vai olhar se está sendo defendido os interesses do menor de idade, se ninguém está querendo passar a perna, digamos assim, nas crianças, não é? E se alguém não concorda com a forma como está sendo proposta a partilha, aí também tem que ser no fórum para o juiz fazer valer a lei e sacramentar
a partilha do jeito que está previsto na lei. Se uma pessoa faleceu, doutor, daí tem os filhos, tem a esposa, na hora de dividir a herança, existe, na hora de a gente fazer a divisão, né? As partes são divididas de formas iguais ou não? A esposa vai ficar com mais, os filhos vão ficar com mais, se essa pessoa que faleceu não deixou, né, escrito nada para ninguém? Não, vai ser aplicado o percentual que está previsto na lei. Ponto e acabou. O que a gente costuma fazer é o seguinte: se a pessoa tem muitos imóveis, vamos evitar de todos ficarem donos de todos os imóveis. Mas aí a gente estima o valor de cada imóvel e faz a divisão do valor. Então, por exemplo, okay. Vamos pegar o seguinte, tem 5 imóveis, cada um vale 100 mil. Não tem por que todo mundo ficar, vamos supor que tenha 5 herdeiros, não tem por que todo mundo ficar dono de 20% de 5 imóveis. Então, pega e dá um imóvel inteiro para cada um, para facilitar a vida das pessoas, né? Porque se a pessoa depois quer vender, vai precisar da assinatura dos outros 4. E se ela fica com um imóvel só, aí ela faz o que ela bem entender com o imóvel. Então, a gente se limita a tentar encaixar de uma pessoa ficar com um bem sozinho. Porque fica ruim quando todo mundo fica dono do mesmo bem, não é? Mas isso também é preciso fazer de forma amigável, né? Sim, de forma amigável. Tem aquele irmão que quer ficar com o imóvel tal, sim, o outro que quer ficar com a casa lá da rua, não sei da onde. Então, todo mundo tem que entrar em um acordo. Sim, mas se não chegar nesse acordo, a lei é nua e crua. Todo mundo é dono de toda a herança, no percentual que ficar definido pelo juiz. Nós temos mais uma pergunta, vamos para a tela para a gente saber então qual é. O que é meação, doutor? Mais um termo um pouquinho difícil para a gente que é leigo nessa história de lei. Sim, o termo ele é feio, mas a explicação é super simples. A meação é o seguinte: é o direito que a viúva ou o viúvo tem em relação aos bens deixados pelo falecido. É só isso. Então, a meação é o seguinte: morreu o marido, a esposa tem direito à meação, que é a parte que lhe cabe da herança do falecido. No sentido contrário, morreu a mulher, é a parte que o viúvo tem. E o valor dela varia um pouquinho conforme o regime de bens ou a união estável. Mas, basicamente, a meação é o direito do outro cônjuge ou convivente. Doutor, só tem direito à herança quando o parceiro ou a parceira, né, eles são casados de forma legal? Se eu só estou com o meu parceiro há 10 anos, mas a gente não é casado no civil e nem nada, eu tenho direito à herança também? Antigamente não tinha esse direito, Larissa, mas como a sociedade vai evoluindo, a legislação ela tenta correr atrás, ela nunca consegue acompanhar a evolução da sociedade, mas no caso da união estável já tem até a previsão no Código Civil. Então, quem mantém união estável tem direito à herança sim, pode ficar tranquilo. E uma dúvida que as pessoas sempre têm também é o seguinte, né? Eu tenho o meu companheiro, moro com ele e ele tem filhos de outro casamento. Aí ele morreu agora, vão me tirar da minha casa? Não, não é assim. A lei também prevê uma assistência ao viúvo ou à viúva, é o direito de habitação. Então essa pessoa vai poder ficar habitando nesse imóvel, desde que ele seja o único bem da herança, não é? Enquanto vivo for. A lei também protege, mesmo na união estável, depois de um outro casamento, quando a pessoa é viúva, não tem problema, a lei protege isso aí também. Ou seja, você não vai ficar na rua, tá? Não vai. Tem telespectador querendo conversar com a gente, é isso mesmo, Gustavo? Tem vários mandando aqui perguntas, vamos responder uma a uma pra gente não confundir. Queria orientar você, sempre que mandar pergunta pra gente, escrever seu nome e a cidade da onde você está falando, isso é muito importante e não adianta ligar, tá? Manda sua pergunta pelo WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. Olha lá, uma pessoa ligando, vamos lá. Não, liguem, gente, manda a Juliana, a Juliana de Salvador, na Bahia, ela fala assim, comprei uma casa com usufruto da pessoa que vendeu, que não tem herdeiros. O que fazer se ela falecer? A sua questão é super simples, Juliana. Um abraço para todo mundo aí de Salvador, terra linda. Quando a casa ela tem o usufruto, no momento em que a pessoa que tinha o usufruto falece, acabou o usufruto. O que é isso? Você só precisa levar a certidão de óbito dessa pessoa no cartório e comunicar que ela faleceu, que na hora o cartório vai cancelar o usufruto
aí você vai poder fazer o que bem você quiser com esse imóvel, porque daí ele passou a ser totalmente seu. Tudo bem. O Márcio de Piracicaba, aqui na nossa região, pergunta o seguinte: e no caso de filho adotivo sem documentação legal? Daí como é que funciona a herança nesse caso? Bom dia, Márcio. A sua pergunta é muito pertinente e eu tinha separado esse assunto para falar um pouquinho também. Porque, por incrível que pareça, no passado, o filho adotivo não tinha direito à herança. Como eu já bem ressaltei aqui, a legislação ela foi se atualizando com base nos usos e costumes da sociedade. Hoje em dia, o filho adotivo, ele é herdeiro sim, tanto quanto os filhos naturais. Mas aí, na questão da documentação, precisa regularizar para depois ele vir a cogitar a sua parte na herança. Mas primeiro ele tem que regularizar a documentação da adoção. Se não regularizar, doutor, ele fica fora da partilha dos bens? Ele fica fora no primeiro momento, mas o que a gente aconselha? Por segurança, informa no inventário que a documentação da adoção está sendo regularizada. Para quê? Porque daí o juiz vai separar a parte dele, vai deixar resguardado para depois ele passar a ter o direito no inventário. Ok. Ó, mais uma pergunta aqui de Salvador, da Ana Paula. Ela fala o seguinte, que a mãe dela, ela tem 5% em uma empresa de mármore, mas ela não desfruta desse 5% já há algum tempo, pois os outros irmãos alegam que a empresa esteja falida, sendo que as portas abrem todos os dias. Daí, nesse caso, o que ela deve fazer? Então, se esse 5% que ela recebeu de herança... Acho que provavelmente ela deve ter recebido de herança. Ela tem direito de receber a distribuição de lucros desses 5%. Aí, se ela não está recebendo, ela precisa procurar um advogado ou a Defensoria Pública aí da Bahia. Para quê? Para que os sócios prestem contas dessa sociedade. Ela tem direito de saber o quanto esse 5% representa na distribuição dos lucros dessa empresa. Ou se ela não tem mais interesse em ter esse 5% da empresa, ela tem que entrar com uma ação na justiça. Para quê? Porque o juiz avalie o quanto vale esse 5% e determine que a empresa ou os outros sócios efetuem o pagamento desse 5% para ela. Temos também a pergunta aqui da Eliane do Paraná. No caso dela é o seguinte, sendo apenas 2 filhos, a herança é dividida 50% e 50% ou não? Eu vou partir do pressuposto que não tem viúvo e nem viúva, tá? Porque a pergunta não diz respeito a isso. Então, tem 2 filhos, é 50% para cada um de tudo. Casa, bens, imóveis, dinheiro, se não tiver viúvo ou viúva. E no caso, por exemplo, eu tenho meu sogro e o meu marido acabou falecendo e aí eu tenho uma cunhada, vamos colocar assim. Sim. A esposa tem direito? Quem por tem? exemplo, a nora, vamos colocar dessa forma. Quem tem direito são os filhos. Os filhos, nora não vai ter. A nora não vai ter direito. Então, se não tem filho, a irmã, por exemplo, que vai ficar com a herança de forma total. Mas aí, se já vocês tiverem filhos, aí o seu filho tem direito a receber. Por quê? Às vezes as pessoas ficam bravas com isso, né? Fala, puxa vida, o meu marido não recebeu a herança, que seria minha. Mas, o seu marido morreu antes do pai. A herança, o direito ao recebimento da herança, ela só nasce no exato momento em que a pessoa morre. Então, antes disso, não tem herança. Exatamente. Se o filho morre antes do que o pai e não deixou herdeiros, depois a mulher dele não vai ter direito. Por quê? O pai do seu marido morreu depois do filho, então não tem direito à herança. Confunde isso, né? Sim. Acha que a nora ou o genro vai ter direito, às vezes, à herança do marido, da esposa, mas não, né? Se não tiver os filhos... E uma outra coisa que as pessoas também confundem, Larissa e Gustavo, é que sempre fala, o meu sogro já deu a parte da herança pro meu irmão, mas não é assim, ou pra minha nora, não existe isso. Ninguém dá herança em vida. Herança é só quando morre. O que acontece? O pai, ou a mãe, ou quem quer que seja, pode fazer doações. Aí, a doação, ela pode ser feita da seguinte forma, Larissa. Eu vou doar isso para você, mas eu quero que quando eu morrer, esse bem que eu te doei entre na conta da divisão dos meus outros bens. Mas tem que pedir para constar isso na escritura, para entrar na conta da herança depois. Isso pode acontecer.
Então, às vezes, um pai doa uma casa para um filho, mas ele faz constar no documento de doação que aquela casa que ele deu para o filho vai ter que entrar na conta da herança depois. Aí, o que o juiz faz? Ele desconta. Ah, você já recebeu uma casa de 100 mil em vida como doação e o seu pai queria que essa casa fosse descontada depois do que você tem direito a receber de herança. Daí tem esse desconto, mas não é antecipação de herança. É uma doação na qual a pessoa que doa pede para que seja descontado depois da herança. Aí fica mais fácil dos outros filhos aceitarem. Porque muitas vezes acontece, tem vários filhos que estão bem de vida e um tá mais necessitado. Aí o pai quer acudir aquele, mas não quer causar problema com os outros, né? Porque aí vai de família, né? Porque o justo na herança é cada um receber igual. Então tem pai que fala, não, eu vou adiantar essa casa aqui como doação, mas eu quero que entre na conta depois para a divisão da herança. Vou seguir com as perguntas. Eu queria realmente agradecer a sua participação, que hoje está impressionante. Tem muita gente com dúvidas sobre esse tema. Já quero convidar o doutor Adriano a voltar outras vezes para falar sobre isso. Antes de eu fazer mais uma pergunta aqui da telespectadora Lourdes de Campinas, uma dúvida rápida, doutor. O testamento ele é incontestável se alguém deixa um testamento, mas depois alguma dessas pessoas, né, dessa família, decidem que aquilo não foi justo, digamos assim. É possível se contestar esse testamento ou não? O que a pessoa deixa lá como regra é o que está valendo. Gustavo, nós vivemos num país em que tudo é discutível. É impressionante como nós vivemos num país que a gente não tem, a gente fala segurança jurídica. Por quê? Um dia lá em Brasília o ministro decide que uma coisa pode, no dia seguinte ele vai e fala que não pode. Então, o testamento com certeza ele é contestável. Por isso que você precisa se precaver para que tenha menos assuntos para discutir se aquele testamento é regular ou não é. Um conselho que a gente sempre faz para os nossos clientes que vão fazer testamento: passa num neurologista. Pega um atestado de que você está bem da cabeça, que você não está com nenhuma doença mental, com nenhum problema. Porque é a primeira conversinha que vem essa. Quando eu fez o testamento, ele não estava bem da cabeça. A filha que estava junto com ele fazia a cabeça dele. É sempre assim. Ó, a Lourdes de Campinas. Se eu ou meu esposo falecer, eu tenho que vender o que eu tenho para dividir com os filhos ou não? Não. O que acontece é o seguinte: cada um vai receber o seu percentual. Então, se não chegar num acordo de um ficar com um bem exclusivo e todo mundo ficar dono de tudo, o que acontece? Vai ser todo mundo dono de tudo, mas pode gerar a insatisfação de um não querer continuar, por exemplo, tem 2, 3 apartamentos, não quero ficar recebendo um aluguelzinho picado com a minha mãe ou com meus irmãos, quero ter só a minha parte. Aí quem não quiser permanecer junto com os outros herdeiros num bem, ele pode oferecer para aquele herdeiro comprar. Se aquele herdeiro não quiser comprar, ele pode oferecer para qualquer outra pessoa. E se mesmo assim não tiver ninguém interessado em fazer a compra, ele pode pedir na justiça, através de um outro processo, que o juiz mande aquele imóvel para leilão, para que daí, com o valor que for recebido do leilão, o juiz vai fazer a divisão do dinheiro entre os herdeiros. Então, num primeiro momento, todo mundo fica dono de tudo. Mas, se alguém não quiser permanecer junto, ele pode realmente pedir para que seja comprado pelos herdeiros, para que alguém compre ou para que o juiz determine que aquele imóvel vá a leilão, para que o dinheiro arrecadado com o leilão seja dividido entre os herdeiros. Tem mais dúvidas, Gustavo? São muitas dúvidas. Eu tô falando sério, depois eu até mostro para vocês. Vamos falar de um caso de Piracicaba, que é a Marilza de Piracicaba. Meu marido era divorciado do primeiro casamento e teve 3 filhos. Agora a gente casou e tivemos um filho. E tivemos uma outra casa que eles construíram aí, eles dois. Se ela ou ele morrer, qual é o direito nesse caso? Com quem fica esse imóvel? Ou se vai ficar ou ela ou ele vivos, enfim. De quem que é esse direito? Eles construíram juntos, mas ele já tinha 3 filhos do casamento antigo e tiveram um só agora. Acho que ela quer saber se os outros filhos vão ter direito a esse imóvel, não é? Tem, porque independente de quantas vezes a pessoa foi casado, ele tem herdeiros. A lei não distingue herdeiros desse casamento ou herdeiros do outro casamento ou herdeiros da união estável.
Então, os 3 filhos do primeiro casamento, eles têm tanto direito quanto o filho do seu casamento, mesmo que esse imóvel que vocês vivem hoje tenha sido construído, comprado durante o casamento de vocês. Aí a sua parte da meação é que daí depois ela vai só para o seu filho, mas a parte do seu marido falecido vai ser dividido entre os 4 filhos dele de forma igual. Tem mais uma pergunta, a última de hoje aqui. Depois eu quero orientar você, se você tem Instagram, você entra lá assim, ó, @GPR Sociedade Advogados. Você manda sua pergunta no direct, que o Adriano vai fazer questão de responder para você. Infelizmente, a gente tem um tempo curto aqui na televisão, mas vou repetir então. No Instagram é GPR Sociedade Advogados. Entra lá e bate papo com o doutor. Ó, a última pergunta é da Neuza, de Arthur Nogueira. Ela fala o seguinte, ela viveu 7 anos com uma pessoa, depois eles separaram e essa pessoa morreu. E ela tem um filho de 7 anos. Como é que ela faz para resolver essa herança? Ela tem algum direito se ela separou dessa pessoa ou não? Neuza, você não tem nenhum direito, porque a pessoa não morreu enquanto você estava casada ou em união estável. Foi o que eu disse algumas vezes aqui nesse programa. A herança ela só passa a existir a partir do momento que a pessoa falece. Então, se ele não faleceu enquanto vocês estavam em união estável ou casados, você não tem direito a nada. Mas o seu filho tem direito a 100% da herança dele, se ele não se casou novamente ou se não manteve outra união estável. Doutora, a gente fala muito de herança, né? E a gente pode negar? Eu posso falar, não, eu não quero essa herança? Com certeza, Larissa. Isso é mais comum do que você pensa, viu? Porque a gente brinca que tem muita gente que deixa herança maldita, que tem mais dívida do que coisa boa. Então, quando você sabe que o falecido tem muitas dívidas e que os bens que ele está deixando não vão ser suficientes para pagar as dívidas, para você evitar problema de ter dor de cabeça depois com os credores do falecido, vai no cartório e faz uma escritura de renúncia de herança. Ali você se livra de tudo e qualquer problema. Não vai sobrar problema trabalhista para você, não vai sobrar problema tributário, não vai sobrar problema com credores, não vai sobrar problema nenhum a partir do momento que você abriu mão da herança. Mas isso você tem que fazer antes de aceitar a herança. Não pode não pode outorgar a procuração ou começar a fazer o inventário, aí depois você percebe que tem muito mais dívida do que bens e falar, não, quero me livrar disso agora. Não, tem que já, de plano, fazer a renúncia da herança. Aí uma outra perguntinha que as pessoas sempre fazem é o seguinte, e se o falecido deixou muito mais dívida do que bens, eu vou ter que pagar essas dívidas? Não. As dívidas do falecido, elas vão ser cobradas até o limite dos bens que ele deixou. Se, por exemplo, ele deixou 1 milhão de bens e 2 milhões de herança, acabou 1 milhão de bens que ele deixou, outro 1 milhão, os credores que vão morrer com esse prejuízo também, tá? Então, não tem problema isso. Por isso que é sempre bom saber se a pessoa que morreu tem mais bens ou mais dívidas, porque daí você já faz a renúncia da herança. Tá aí, doutor. Como o Gustavo falou, o nosso tempo é muito curtinho. Eu queria agradecer todas as mensagens. O Gustavo já falou, já deu a dica. Entra lá no perfil do doutor Adriano, @GPR Sociedade Advogados. Lá tem várias dicas, você pode conversar com o doutor. E já fica o convite, tá ok? Para o doutor voltar outras vezes, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre herança e também sobre outros assuntos também. A gente sempre vai conversando com o doutor para esclarecer para você aí de casa, que a gente sabe que às vezes leia um pouquinho complicado e o doutor Adriano fala de uma forma tão fácil que a gente consegue entender. Muito obrigada, viu, doutor, pela gentileza e por dividir todo o seu conhecimento com a gente, com os telespectadores. Eu que agradeço o convite, Larissa, me coloco sempre à disposição e fico muito contente com o trabalho que vocês fazem aqui, de divulgar para toda a sociedade os direitos e deveres que eles têm, e fico muito feliz em contribuir com esse serviço que vocês fazem aqui. Obrigada mesmo. Você aí de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente vai fazer mais uma pausa e depois do intervalo tem a Hora do Veneno. Não saia daí, a gente volta já.